Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à disciplina de língua portuguesa este ano. Como vocês estão vendo aí no Moodle e já viram no programa, a gente dividiu redação num bloco e depois gramática e literatura juntos em outro bloco. Então, nessa semana temos apenas redação. A professora de redação de vocês este ano serei eu. Eu queria começar falando algumas coisinhas com vocês. Não sei se vocês já viram, mas estamos tendo ótimos resultados com redação com os alunos que terminaram o curso com a gente, né? E estão prestando aí os vestibulares. Temos alunos que no primeiro ano do ensino médio tiraram 500 no Enem, tiraram 300 no Enem, e agora no terceiro ano do ensino médio conseguiram tirar 900, 980. Tivemos muitas notas acima de 800 e ótimos resultados. Então, essa é uma evidência muito positiva, né, de que o nosso método está dando certo, meu e do professor Frank. Então, vem com a gente que vai dar certo, tá? Vamos fazer as redações com afinco, com concentração, né? Prestando atenção nas dicas que a gente dá para vocês, que vai dar tudo certo. Quando vocês forem fazer a redação, separa um tempo, 1 hora e meia, para fazer isso, para ler com calma, estruturar o seu texto e fazer o seu texto inteiro, né? Porque é esse o tempo que você vai ter depois no vestibular e é um tempo suficiente, né, para você fazer sempre as redações. Outra coisa, você vai fazer a redação, eu vou corrigir e te dar algumas dicas. Aí é opcional, se você quiser, você pode refazer essa redação e mandar para mim de novo. Refazendo a redação, tentando melhorar os pontos que ficaram mais ou menos ou que não ficaram muito bons, você vai conseguir estudar melhor esse conteúdo, conseguir fazer melhores textos no futuro. Então é bem bacana refazer o texto, tá? Opcional, tudo bem? Quem quiser, refaz. Quem não quiser, tudo bem. Esse refazimento do texto não vai valer nota este ano. Outra coisa, relembrar que nós estamos fazendo dissertação. A dissertação precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu sugiro que vocês façam aí 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Assim vocês têm uma boa distribuição de um texto de 30 linhas, né? Não se esqueçam de, quando vocês forem fazer os textos, usar algum repertório sociocultural produtivo. O que é isso? É citar uma frase de algum autor, ou um filme, ou uma música, ou alguma matéria de alguma disciplina que você já teve, como repertório sociocultural, e relacionar isso com o tema. Isso é muito importante fazer em todas as redações. Citar de acordo com estudiosos, e aí você cita alguma coisa que você viu lá na matéria de biologia, ou lá na matéria de história, ou lá na matéria de física, em qualquer disciplina, tudo bem? Você pode usar essa estrutura de acordo com estudiosos e colocar o conteúdo da matéria que você aprendeu. Outra coisa, pessoal, não se esqueçam de colocar em todas as redações uma proposta de intervenção. Isso é exigido pelo Enem, né? E não por outros vestibulares. Façam uma proposta de intervenção com os 5 elementos, né, pedidos pelo Enem. Quem vai fazer essa ação? O agente. O que essa pessoa vai fazer, ou esse setor vai fazer, ou que é a ação. Como isso será feito, o modo meio, de que forma será feito. Para que, né, qual será o efeito dessa ação. E mais um detalhamento, que pode ser detalhamento, por exemplo, do agente, o governo que é responsável por administrar a nação, não esse, que é responsável por administrar a nação, seria um detalhamento do agente, por exemplo. Outra coisa, o Enem não exige título na redação, mas o título é um elemento fundamental no texto dissertativo. Então, coloquem título em todas as suas redações, até porque em qualquer outro vestibular, se você não colocar o título, você vai perder nota. Tudo bem? Então, vamos nos acostumar a colocar título no texto?
coloquem título em todos os textos que vocês forem entregar para mim esse ano, tá bom? E por último, a gente começa o nosso assunto de hoje, palavras-chave e palavras-tema. Tem aí uma meia página, né, que está em PDF aí para vocês, que vocês podem consultar depois, sobre o que são, então, essas palavras-chave, essas palavras-tema, como que a gente usa isso a nosso favor no texto dissertativo. Primeiro, para que elas servem? Elas servem para você não fugir do tema. Onde que eu vou encontrar as palavras-chave? Naquela frase temática que vem em destaque ou em negrito, geralmente, né? Dentro da coletânea. Esse é o tema. Dentro do tema, você vai encontrar as palavras-chave desse tema. Por exemplo, aqui no material que eu trouxe para vocês, o tema é: a vida do homem moderno caracteriza-se pela transitoriedade e descartabilidade dos bens de consumo. Analise quanto esses dois aspectos influenciam os relacionamentos entre as pessoas. Então, o que a gente tem aí de palavra-chave dentro desse tema que a gente não pode deixar de falar na nossa redação para não fugir do tema? A gente tem transitoriedade, descartabilidade e influenciam relacionamentos. Então vejam, eu preciso analisar como que a transitoriedade e a descartabilidade influenciam os relacionamentos entre as pessoas. Percebe? Eu consigo resumir esse tema em menos palavras se eu encontrar as palavras principais, que eu não posso deixar de utilizar no meu texto. Depois de encontrar as palavras-chave dentro do meu tema, eu vou ler a coletânea. Vai ter lá 3 textinhos ou 4. Dentro desses textos, né, dentro da coletânea, eu vou encontrar palavras que me remetem ao tema. Por exemplo, eu vou encontrar sinônimos de transitoriedade, sinônimos de descartabilidade, sinônimos de influenciar os relacionamentos. Ou eu vou encontrar palavras que não são exatamente sinônimos, mas que me remetem ao tema e que vão me ajudar, né? Se eu falar sobre elas ou sobre alguma coisa que eu conseguir linkar com elas, eu vou continuar no tema durante todo o meu texto. Então, essas são as palavras tema. Eu vou dar uma olhadinha com vocês no primeiro texto da coletânea de hoje, né? Eu passei para vocês aí o tema sobre o cyberbullying. Então, olha, esse é o nosso tema dessa semana. Vocês vão fazer aí uma redação para mim com o tema cyberbullying e juventude. Mera brincadeira ou perversidade virtual? Esse é o tema. Quais são as palavras-chave desse tema? O que eu não posso deixar de falar dentro do meu texto? Cyberbullying? Exatamente. O que mais? Brincadeira, perversidade. Então, nós estamos entre duas possibilidades sobre o cyberbullying. É uma brincadeira ou é algo perverso? Percebe? Então, eu tenho essas 3 palavras-chave dentro do meu tema. Não posso deixar de falar sobre isso, não posso deixar de fazer essa análise, essa reflexão, né? Sobre se é uma brincadeira ou se é perverso. E o meu tema principal, claro, a minha maior palavra-chave aqui, cyberbullying. Então, agora eu vou ler com vocês um dos textos da coletânea e a gente vai tentar encontrar as palavras tema aqui. Cyberbullying, a violência virtual. Olha lá, cyberbullying já é uma palavra tema, né? Agora eu tenho violência. Violência está ligado à perversidade. Então, é uma palavra tema. Todo mundo que convive com crianças e jovens sabe como eles são capazes de praticar pequenas e grandes perversões. Debocham uns dos outros, criam os apelidos mais estranhos, reparam nas mínimas imperfeições e não perdoam nada. Até aqui, o que a gente tem? Nós temos perversões, que é uma palavra-chave lá do nosso tema. Temos debochar, criar apelidos estranhos, imperfeições. Continuando, na escola isso é bastante comum. Implicância, discriminação e agressões verbais e físicas são muito mais frequentes do que o desejado. Esse comportamento não é novo, mas a maneira como os pesquisadores, médicos e professores o encaram vem mudando.
Há cerca de 15 anos, essas provocações passaram a ser vistas como forma de violência e ganharam o nome bullying, palavra do inglês que pode ser traduzida como intimidar ou amedrontar. Sua principal característica é que a agressão física, moral ou material é sempre intencional e repetida várias vezes sem uma motivação específica. Mais recentemente, a tecnologia deu uma nova cara ao problema. E-mails ameaçadores, mensagens negativas em sites de relacionamento e torpedos com fotos e textos constrangedores para a vítima foram batizados de cyberbullying. Aqui no Brasil, vem aumentando rapidamente o número de casos de violência desse tipo. Esse texto aqui defende o bullying como uma mera brincadeira ou como uma perversidade virtual? Ele só usa palavras ligadas à perversidade, né? Implicância, discriminação, agressões, provocações, intencional. Olha aqui a relação entre bullying e cyberbullying, né? O cyberbullying é o bullying dentro do mundo virtual. Não se esqueçam disso. Vocês não podem esquecer disso na hora de fazer. Não pode falar de bullying de uma maneira geral. Tem que falar de cyberbullying, que é o nosso tema, é a nossa palavra tema aqui na frase temática. Então é isso. Usem sempre, procurem sempre as palavras-chave e as palavras tema, que isso vai ajudar vocês a escrever o texto e a não fugir do tema. Então essa foi a nossa dica de hoje. Façam aí a redação e eu aguardo. Tudo bem? Um beijo, tudo de bom, bom texto para vocês. Tchau, tchau.